Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, amados irmãos. Em nome de Jesus, meu Pai eterno, bendito, santo e justo. Neste momento, Senhor, eu te peço que esteja com a tua mão poderosa sobre cada um desses meus irmãos, adentra aos lares deles, Pai. Traga a tua paz, o conhecimento pleno da tua justiça, da tua verdade. Ser com cada um desses irmãos ali, Pai, que nesse dia nós possamos conhecer ainda mais de ti, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria primeiramente de iniciar aqui o nosso estudo, nosso pequeno estudo, acerca da palavra que está lá no livro de Isaías, porque o tema qual nós vamos tratar aqui hoje é acerca de Cristo, de Jesus Cristo, para ser mais específico. Por que o nosso Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado, escolhido por Deus? Esse é o tema hoje que nós vamos tratar aqui. E antes de mais nada, fazendo um pequeno paralelo aqui, porque alguns dos nossos irmãos judeus, eles ainda não receberam Jesus como Cristo, eles ainda não o conheceram como Cristo. Alguns até aplicam que os textos antigos aqui, eles não retratam sobre Jesus, mas falava algo de um momento específico, de uma época específica, e esse não poderia ser usado como base para falar sobre Jesus. Mas a gente vê muitas singularidades, aqueles que já estudaram a história de Jesus ali, a gente vê muitas singularidades das profecias dos textos antigos com de fato o que foi a história de Jesus, os acontecimentos, inclusive alguns momentos ali no decorrer da própria história de Jesus, a gente ouve falas como isso se deu para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas. Então a gente tem todas as afirmações, todo o embasamento possível na própria palavra, no próprio Antigo Testamento, como a gente chama, daquilo que seria a vinda de Jesus. Mas só para dar sequência aqui, vamos ler lá em Isaías capítulo 55, dos versos 1 ao 7, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Por que eu escolhi esse texto especificamente? Existem vários outros textos aqui, inclusive no próprio livro de Isaías, que trata mais claramente a profecia de Jesus. Mas eu quis pegar esse texto aqui porque aqui a gente está vendo que se o homem não se converter, isso é o que a palavra diz, se o homem não se converter a Jesus, se o homem não se dobrar diante de Deus ali, não sair, não se desviar dos seus maus caminhos para buscar reconciliar-se com Deus, ele não vai desfrutar das promessas de Deus, ele não vai conseguir alcançar uma vida plena. Então o Senhor coloca aqui de um lado, olha a oferta que Deus está fazendo e que essa oferta mais tarde ela virá através do seu Filho Jesus. Eu falo cronologicamente na Bíblia, ela virá através do seu Filho Jesus. Venha aquele que não tem dinheiro. O que tem fome, o que tem sede, vem até mim.
porque Deus é um Deus bom, Ele quer abençoar ali. E quando fala dessa fome aqui, não é somente uma fome natural. Claro que Deus também trata, Ele cuida da nossa fome natural. Mas o propósito aqui, Ele está falando acerca de uma fome espiritual. De uma fome que muitas vezes nós tentamos saciar com os nossos empregos, com os nossos carros, com toda sorte de materialismo. A gente tenta saciar essa sede que só pode ser preenchida com o próprio Deus. A gente tenta de N formas ali satisfazer algo que só o Senhor é capaz de satisfazer. E aí o Senhor diz para esses que têm essa sede, esse anseio, esse desejo, para virem até Ele, para que Ele, de graça, de forma gratuita, possa satisfazer ali a sede deles, uma sede qual não se mata com dinheiro, não se consegue liquidar ali com bens, com posses, mas uma sede que é saciada de forma gratuita, uma fome que também é saciada de forma gratuita. E esse é o propósito do envio do Filho. Quando Deus envia o seu Filho ali para que a humanidade o reconhecesse como Filho amado de Deus, como Senhor de todas as coisas também, Deus estava ali exatamente tentando reparar essa aliança. Qual aliança? A aliança que foi quebrada entre Deus e o homem através do pecado de Adão. Porque ali existia um propósito naquele relacionamento. Quando Adão ali se relacionava com Deus, não era para simplesmente Deus controlar a vida de Adão, para que Deus falasse ou não falasse para Adão o que fazer, mas era para que Adão tivesse prosperidade em todas as coisas. Porque Deus não era um chefe carrasco, Deus não era um chefe mandão, mas Adão não tinha o conhecimento das coisas que lhe seriam necessárias ali. Então, para que esse conhecimento fosse passado num ato de relacionamento dia após dia ali, ele fosse instruído acerca do que era bom, era necessário ali dar continuidade naquele relacionamento com Deus. Todavia, quando Adão, por ele mesmo ali, tentou descobrir o que era certo e o que era errado, a gente viu que os olhos dele tenderam muito mais para o mal do que para o bem. Então, aquilo ali não foi simplesmente um ato de comer um fruto, mas foi toda uma elaboração que desconstruiu a relação, desconstruiu a aliança que havia entre Deus e o homem. E aqui a gente vê exatamente essa tentativa de Deus de trazer de volta o homem para essa aliança. Uma tentativa no qual Deus tornou clara através da pessoa de Jesus. Quando Jesus vem com esse propósito, esse projeto de restaurar a aliança entre Deus e o homem, a gente vê ali todos os indícios, o tempo todo Jesus está falando exatamente dessa nova aliança, esse retratamento, porque o homem por si só, ali eles já sacrificavam carneiros, tinha toda aquela doutrina ali, mas o homem não conseguiria liquidar a sua conta de pecados ali para com Deus. Então foi necessário que o próprio Deus se encarnasse para vir zerar a conta ali do homem. Mais adiante eu vou falar sobre isso, mas um outro ponto que agora nós precisamos abordar também, acerca de, tá, mas se os judeus, que são os estudiosos, foram aqueles que primeiramente receberam a palavra de Deus, não reconheceram Jesus como sendo Cristo, por que que hoje eu, que moro aqui no Brasil, do outro lado do globo, por assim dizer, devo então acreditar em Jesus como Cristo, né? Porque hoje a gente ainda tem judeus lá, estudiosos da palavra de Deus, que ainda não reconheceram, ainda não acreditam, que de fato hoje contestam que Jesus jamais seria o Cristo por causa de N fatores. Mas hoje eu quero nos pegar como exemplo aqui um caso, inclusive, assim, não é uma disputa intelectual, não é falar quem é mais inteligente entre quem, mas para a gente ter uma base que, assim como eu disse, a minha fala foi bem essa, existem judeus que ainda não reconheceram Jesus como Cristo. Por quê? Porque há até uma divisão no judaísmo, existem várias divisões, mas uma delas, né, fica mais proeminente, que é entre os judeus messiânicos e os não messiânicos. O que que seria isso? Os chamados judeus messiânicos são exatamente aqueles que creram em Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Mas também há aqueles que não creram, ou seja, os não messiânicos, os que acreditam que o Messias ainda está por vir, o herdeiro de Davi ainda virá. Mas pegando como gancho hoje
que está na própria Bíblia, é um dos judeus messiânicos, antes de eu chegar nele em si, eu preciso explicar a sua origem, explicar quem ele era, para falar se essa pessoa realmente tem uma base para ser argumentado através dela ou não. Então, eu gostaria de ler aqui agora, no livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 26, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Só dar uma breve explicação aqui. Esse capítulo 5 de Atos vai nos dizer aqui, vai relatar que os apóstolos Pedro e João, eles haviam sido presos porque eles estavam pregando, falando, anunciando sobre Jesus, e o Sinédrio ali, que era a autoridade religiosa da época, quando eu falo autoridade no sentido assim, era o lugar onde se reunia o Sinédrio, era onde estavam os anciãos ali do povo, consequentemente do povo judeu, eles se reuniam no local físico que tinha o nome de Sinédrio. Ali aquela reunião que acontecia, aquele evento que acontecia ali, que era o Sinédrio em si, eles tomavam as decisões ali acerca do que, em tese, seria melhor para o povo judeu, já que eles eram os anciões, eram como se eles fossem os governadores do povo judeu, porque a gente sabe que naquele período ali o povo judeu era governado por Roma, era o César quem mandava de fato, mas quem tomava as decisões sobre os judeus ali era o Sinédrio, especificamente até as decisões religiosas. Então eram eles quem aprovavam ou não, vamos falar assim, um feriado ou qualquer coisa nesse sentido. Qualquer coisa com base na Torá tinha que passar pelo crivo de aprovação do Sinédrio. E ali os apóstolos Pedro e João, eles haviam sido presos por estarem anunciando que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. Então eles haviam sido presos e aqui eles estavam se preparando para serem julgados. E aí no verso 26 do capítulo 5 de Atos, a gente se depara com o seguinte: então foi o capitão com os servidores e os trouxe. Os trouxe aqui está referindo a Pedro e João. Os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos advertimos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, ou seja, no nome de Jesus, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Verso 30. Perdão, só me recapitular aqui, isso mesmo, verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. E ouvindo eles isto, no caso agora os fariseus, né, o conselho ali dos anciãos, e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam ou decidiam em matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos,
dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os chicoteado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Olha que interessante. Pouco aqui a gente de fato pega em alguns outros momentos bíblicos acerca de Gamaliel. Mas o que, que a gente tem de informação sobre ele? Ele era um doutor da lei, ele também era fariseu e também era um dos anciãos. E detalhe dos detalhes, aqui nessa reunião, não era qualquer pessoa que poderia erguer a sua voz e falar ali. Normalmente o sumo sacerdote tinha que autorizar aquela pessoa, ou se fosse alguém realmente do nível de autoridade ali de um sumo sacerdote. Porque normalmente a pessoa, para ela dirigir ali, ela falar aos demais, ela tinha que ser autorizada pelo sumo sacerdote. E se Gamaliel se manifestou daquela forma ali, significa que ele tinha um certo nível hierárquico ali, naquela crença judaica entre os fariseus. Ele não era qualquer pessoa, resumidamente falando assim. E mais interessante ainda, se de fato eles decidiram dar vazão ali ao argumento dele, realmente decidiram tomar decisão com base no argumento dele, é mais um indício de que ele não era qualquer pessoa. E por que, que a gente precisa entender nesse contexto aqui, na íntegra, quem que era Gamaliel? Pensa, se ele estava entre os fariseus dos fariseus ali, né? Se ele estava no sinédrio, ou seja, os idosos ali dos fariseus, aquele povo que tomava as decisões religiosas ali pelo povo como um todo. E a decisão dele, a opinião dele era tão relevante, então esse homem era alguém realmente de destaque, não só em idade, mas também em conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. E por que, que a gente precisava primeiro entender um pouquinho de quem é Gamaliel? Exatamente para aquilo que nos vai ser passado a seguir. O meu foco aqui hoje não é em Gamaliel, meu foco aqui hoje é em Paulo. Por que Paulo? E por que, que eu precisei explicar Gamaliel? Paulo, apóstolo de Cristo, ele era um judeu, ele foi aluno de Gamaliel. Lá no livro de Atos, no capítulo 22, no verso 3, a gente vai ver um trechinho onde Paulo cita isso. E nas cartas paulinas também, as cartas que procedem após o livro de Atos, a gente vai ver vários momentos ali Paulo falando características sobre si mesmo. Em alguns momentos a gente vê que é Lucas quem está citando Paulo, em outros momentos é o próprio Paulo quem está falando sobre si, mas o fato é, a gente, através do livro de Atos e as cartas paulinas, a gente vai entendendo melhor quem foi Paulo, quem era esse Saulo que mais tarde se transforma em Paulo e o que ele traz aqui nesse pano de fundo. Porque Paulo, ele era um estudioso. Para início de conversa, ele nasceu na cidade de Tarsis. E a cidade de Tarsis era, como a gente chamaria hoje, um polo estudantil. Como assim? Ela era a cidade onde tinha, digamos assim, a maior quantidade de estudantes daquela época. As pessoas que queriam estudar, queriam conhecer das leis de filosofia, sobre política, elas naquela região ali, elas iam para Tarsis. Ou seja, ali já era uma cidade que, por raiz, era uma cidade intelectualizada. Então, Paulo nasce naquele, Saulo, né? Nasce naquele ambiente ali já intelectualizado. Ele é eleito, porque ali não era algo assim, como hoje em dia, eu quero estudar na universidade X, eu simplesmente vou lá, me matriculo e começo a estudar. Ah, não. Ele tinha que ser eleito. Ele era apresentado ali com outros colegas da mesma idade dele e tinha que mostrar proeminência em domínio do Pentateuco ou da Torá, que eram os livros da lei da época ali. Então ele já tinha que, numa certa idade, eu não sei aqui contextualizar, e muitos estudiosos também não chegam a um consenso, mas o fato é que Paulo, né, na idade ainda infante dele ali, ainda como criança,
ele já teve que se destacar em um domínio, em um conhecimento da palavra, do entendimento dos livros da lei ali. E ele foi eleito por Gamaliel, que, como eu disse aqui, era um proeminente conhecedor da palavra de Deus, já era um ancião ali entre o povo. Ele foi convidado por Gamaliel para se tornar aluno, porque era assim que funcionava. Eu não escolhi o meu professor, eu não escolhi a escola, mas um professor, ele poderia escolher o aluno ali. E Gamaliel escolheu Paulo, então realmente Paulo se destacou entre os demais. E aí Gamaliel leva Paulo para Jerusalém para estudar com ele. E aí ele se torna também o mestre da lei ali, Paulo, e se torna também um fariseu, ou seja, ele entra para aquela ali que era considerada uma seita ou considerada uma instituição do mais elevado grau de ensino, de estudo da palavra, e ele se torna um mestre na lei. Então é desse Saulo, que mais tarde a gente vai chamar de Paulo, que nós estamos tratando aqui. Como eu disse, nasceu em uma cidade já intelectualizada, foi doutrinado em cultura, política e várias áreas que a gente vai ter nos relatos aí. Não era qualquer pessoa, era um homem que perante a sociedade da época era um intelectual. Perante os estudiosos da lei de Deus, também era um proeminente intelectual. E é esse Paulo que mais tarde a gente vê declarando exatamente o seu amor a Cristo, exatamente declarando que Cristo é a verdadeira salvação. É esse Paulo que muitas vezes os judeus não reconhecem, os judeus não messiânicos não reconhecem Jesus Cristo como Senhor. É esse Paulo com esse nível de arcabouço, esse nível de currículo, que reconhece Jesus como Filho de Deus, Jesus como o Messias. E é esse Paulo que hoje eu quis usar como base aqui para poder exatamente trazer esse contexto. Poxa, mas se um homem, né, que teve esse nível de intelectualidade, um homem que alcançou esse nível de entendimento ali da palavra, reconheceu Jesus como o Senhor, Jesus como o Messias, poxa, então o que que falta para que eu possa reconhecê-lo, né? E só para contextualizar aqui, eu quero rapidinho passar aqui como foi essa troca do nome dele. Ele mudou de Saulo para Paulo. O que que aconteceu aqui? No capítulo 9 de Atos, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aqui Saulo ainda não havia se convertido. Aqui ele ainda odiava aqueles que seguiam o que na época era visto como seita, né? A seita que eles chamavam de O Caminho, que eram aqueles que seguiam a Jesus, o Cristo. Vou só voltar ao versículo 1 aqui, só para a gente dar sequência. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandecer do sol, um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Aqui a gente vai. Seria muita informação para eu passar aqui de uma vez, então não vai caber nesse vídeo, mas eu indico que todos em casa aí leiam a Bíblia constantemente, claro, mas especificamente para esse assunto aqui, para se inteirar mais com a história de Saulo, enfim. Leiam, continuem lendo o capítulo 9 aqui do livro de Atos. Então a gente vê aqui como foi a conversão, como foi dado o início, o start, que até então Saulo acreditava fielmente que ele estava perseguindo aqueles que eram contra a Bíblia,
aqueles que eram contra a palavra de Deus, porque para ele, aqueles ali, os chamados apóstolos ou os discípulos do caminho, como a gente citou aqui anteriormente, a gente viu na Bíblia também falando esse termo, aqueles que seguiam a Cristo, era como se, tipo assim, a religião deles era chamada de o caminho, só para contextualizar, enfim. E aí a gente vê que Saulo aqui, ele achava que ele estava fazendo cumprir a vontade de Deus quando ele estava matando, aniquilando, dizimando, mandando para as cadeias aqueles que seguiam o caminho. Só que quando ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Não um encontro assim em persona, mas ele tem um encontro através de uma, em tese, uma visão ali. Houve um resplandecer de luz, aquela luz ali foi tão intensa que o cegou, retirou a visão dele, e ele caiu no chão ali com aquele resplandecer de luz. E ele ouviu a voz do Senhor o chamando, e quando ele sabia que aquela voz ali era algo especial. Até então ele não conhecia, ele entendeu que aquilo ali era uma voz que vinha da parte de Deus. E quando ele questionou quem era que estava dirigindo a ele aquela palavra, e aí a surpresa dele foi exatamente que era o Jesus a quem até então ele estava anunciando como se fosse o desertor da lei, aquele que veio para aniquilar com as coisas de Deus. E ele acaba descobrindo que era o Jesus, o Cristo, que ele na verdade estava perseguindo. Ou seja, alguém que com zelo ali em cumprir toda a lei judaica, na verdade estava brigando com o próprio Deus ali ao tentar destruir aquilo que estava apontando para Cristo. E o interessante é que só essa terminologia, só para vocês não ficarem no escuro aí, como se diz, essa terminologia aqui que Jesus usou para ele, até quando você vai recalcitrar contra os meus aguilhões, o aguilhão ele é uma ferramenta que normalmente o pessoal que conduz boi eles usam, que ele nada mais é do que um ferro com a ponta bem pontiaguda, desculpa a redundância, que as pessoas que conduzem boi, eles usam ali para espetar o boi para o boi continuar no caminho. Quando o boi começa a sair do caminho ali, ou o boi às vezes está meio arisco, eles espetam o boi, aí o boi volta para o caminho correto. E aí é irônico que Jesus usou essa metáfora ali com Paulo, porque ele está falando assim, imagina o boi e aí a pessoa está só conduzindo ali, só deixando assim o aguilhão parado, né? E aí não é a pessoa que está cutucando ou futigando, que é o termo usado, o boi, mas o próprio boi que está trombando ali contra o aguilhão, que está trombando ali contra aquele ferro. E aí Jesus usa essa analogia para tratar ali com Paulo. Até quando você recalcitrará ou até quando você trombará contra o meu aguilhão? Ou seja, está na hora de você entrar no caminho. Você parar de ficar trombando contra aquilo que eu estou tentando fazer para te posicionar no caminho. Enfim, irmãos, essa passagem, enfim, essa história toda, eu só gostaria de usar essa história de Paulo, essa analogia com Paulo, para trazer esse entendimento. Não são os menos providos de conhecimento que seguem a lei ali, que buscam a Cristo. Mas ao oposto disso, muitas vezes a gente vê homens brilhantes ali que, quando conheceram Jesus, se apaixonaram por ele, descobriram que Jesus é a verdade e, como cita aqui, o caminho também e a vida, porque sem ele nada do que foi feito se fez. É o que diz a palavra do Senhor acerca de Jesus. Então não existe vida sem Jesus, não existe caminho correto sem Jesus, não existe luz sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo depende de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, e somente para finalizar aqui, me dei mais um minutinho só do tempo de vocês, que assim como o nosso mestre Jesus contava suas alegorias ou suas metáforas, ou parábolas, né, o termo bíblico, eu também gostaria de compartilhar aqui para encerrar esse vídeo com vocês uma metáfora. É uma anedota, tá? Não é algo que de fato ocorreu assim, mas é uma história que eu ouvi que eu achei um tanto quanto interessante, que por que dessa, voltando lá ao capítulo 55 de Isaías, como que funciona, por que que existe essa questão de Deus nos oferecer a salvação e como que nós
temos essa condição de receber, por que ele já não entregou para todo mundo e pronto, está todo mundo salvo e pronto? Então a metáfora ou a alegoria nos diz o seguinte: em uma determinada cidade, uma cidade pequena, havia um homem que era financeiramente abastado. E esse homem tinha um filho, esse filho dele ele era um tanto um quanto assim, vou usar essa palavra, irresponsável, mas ele sabia, ele conhecia o pai qual ele tinha, e ele sabia que ele sempre podia confiar as coisas ali nas costas do pai dele. E aí esse jovem, ele tinha o hábito de, o filho no caso, né? Ele tinha o hábito de abastecer o carro dele nos postos de combustível e ele simplesmente falava com o frentista lá assim: Ah, pode anotar aí que depois o meu pai acerta. Porque de fato o pai dele era bem conhecido na cidade e tal, tinha um nome a zelar, então realmente os frentistas não se preocupavam, sabiam que ele era filho ali daquele homem e de fato aquele homem pela integridade dele, ele sempre acertava, ele nunca deixava as contas dele pendentes. E aí certa vez foi lá um frentista até a casa desse homem, muito assim desapontado e tal, e foi ter uma conversa com ele. Aí o homem estranhou quando o frentista chegou lá e tal, que não era alguém que costumava frequentar a sua casa, tampouco ele ao menos sabia que conhecia o seu endereço, mas foi lá atender aquele homem. E aí, quando ele o atendeu, o frentista falou com ele: Então, doutor, é com uma certa tristeza, um certo pesar que eu gostaria de te comunicar que as suas contas do mês passado venceram, mas o senhor ainda não acertou comigo. Aí o homem ficou indignado: Mas como assim? Eu não abasteci no seu posto recentemente. Eu não lembro de eu ter deixado nenhuma conta lá, e se eu tivesse deixado eu já teria pago. Eu nunca faço isso. Como que pode ter sido? E aí ele falou: então, na verdade, realmente não foi o senhor quem abasteceu lá, mas foi o seu filho que abasteceu. Ele: Poxa, mas o meu filho não me comunicou nada, porque se ele tivesse comunicado, eu não teria deixado essa conta vencer. Eu com certeza teria ido lá e teria pagado a conta. E não teria tido todo esse constrangimento aqui. Enfim, qual que é a moral da história aqui? É essa toda a historinha mesmo. Nós temos um pai. Um pai que está disposto a qualquer momento a pagar a conta por nós. Conta dos nossos pecados, conta das nossas falhas e até mesmo conta das nossas necessidades. Mas para que essa conta seja paga, nós temos que acessar esse Pai. Nós temos que comunicar a esse Pai que nós contraímos dívidas. Porque se esse Pai não é comunicado, nós que ficamos com o credor e, consequentemente, nós queimamos o filme do nosso Pai. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês consigam absorver algo de tudo isso que foi dito aqui, que vocês tenham tido paciência de ficar até o fim e que Jesus abençoe a cada um de vocês aí, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.